Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente rever algumas coisas que já estudamos neste capítulo, né? Neste módulo, na verdade. Bom, hoje nós vamos fazer duas páginas, a página 86 e 87, e logo em seguida, que eu explicar o que vocês vão fazer hoje, eu vou fazer a correção da atividade anterior, tá? Tudo no mesmo vídeo hoje. Vamos lá. No exercício, tanto o exercício 1 quanto o exercício 2, gente, olha só. Era para ser feito em grupo ou em dupla, tá? Então, a gente não tem como fazer essa atividade, a não ser que eu tenho visto aí a Laura do quinto ano, tem feito às vezes com o Diego. Então, se vocês quiserem fazer juntos aí, faz uma chamada de vídeo, como faz a Laura e o Diego, né? No WhatsApp cabe 4 ainda. Acho que até mais, não sei. Faz tanto tempo que eu não faço chamada no WhatsApp que eu já não sei. Se vocês quiserem se juntar aí de alguma maneira para fazerem juntos, podem fazer, tá? Olha só, mas é muito simples o que vocês vão fazer hoje. No exercício 1, ele diz o seguinte: junte-se a um colega e preencha a frente e o verso do modelo de envelope abaixo. No local do remetente, coloque seus dados. No local do destinatário, coloque os dados do colega. Bom, eu não consigo fazer com um colega, então pede para a mãe, para o pai aí, o ajudante pedagógico, um nome de um parente, né, o endereço que tenha de um parente distante, e vocês coloquem no lugar do destinatário, tá bom? Lembre-se de que o espaço é reduzido, portanto é necessário usar o uso de abreviaturas e siglas. Lembra que a gente trabalhou abreviaturas e siglas? Tá? Então dá uma olhadinha, volta lá neste capítulo que a gente estudou e coloque aí, tá bom? Olha só. Então, essa é a parte da frente do envelope, tá? E esse é o verso. Muita gente acha que porque essa parte é a que fecha, não. A parte da frente é essa, tá? E esse é o verso do envelope. Na parte da frente vai os dados do destinatário, vai o selo, tá? Então, aqui vocês vão colocar os dados do colega ou do parente para quem vocês vão enviar a carta. Então, escrevam o nome completo, endereço completo, cidade, estado. Lembra que o estado a gente usa a sigla. E aqui o CEP, tá? Aqui na parte de trás, né, no verso do envelope, o remetente. Então, o remetente é você. Você vai escrever o seu nome completo, seu endereço completo e o CEP, tá bom? Faça abreviaturas, rua, avenida, dá para abreviar, tem as siglas dos estados, então utilizem essas ferramentas da nossa língua para escrever, tá? Exercício 2. Observe a cena a seguir e em dupla respondam as questões. Fala sério, a chuva atrapalhou nossa pelada. Vamos nessa, outro dia a gente joga. Fechado. Fabinho não esquece a pelota. Olha só, dentro desse diálogo, lembra que nós trabalhamos a linguagem formal e informal, falamos sobre o uso de gírias. Então, quem não lembra, volta lá no capítulo onde a gente estudou isso, tá? Letra A. Escreva o significado de cada gíria utilizada pelos personagens da cena. Então, fala sério. Pelada, vamos nessa. Fechado e pelota, tá? Quem não souber alguma, dá uma pesquisada aí no Google, no pai, na mãe, tá? É tudo coisa fácil aqui, provavelmente alguma coisa tem aqui na linguagem de vocês devem utilizar no dia a dia. Letra B. Assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa desses personagens, formal ou informal. Lembra que a gente já falou, acabei de falar também, inclusive, né? A gente só usa as gírias dentro da linguagem informal, olha só. São amigos. Aqui vou respondendo outra pergunta.
uso de gírias está adequado a essa situação de comunicação? Por quê? Então, olha só, a gente usa a linguagem informal quando a gente está entre amigos, numa conversa descontraída, eles estão aqui no campinho, brincando, tá? Agora, se fosse num lugar sério, dentro de um escritório, numa entrevista de emprego, ou falando com uma pessoa com quem você não tem intimidade, não estaria adequado, tá? Então, peraí. Antes da gente finalizar, de eu falar até a próxima aula, nós vamos então para a atividade de ontem, que foi a última atividade do capítulo, futuro do presente e futuro do pretérito. Expliquei para vocês ontem, né? O que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele futuro que a gente costuma usar, né? Choverá. Foi o caso do choverá. E o futuro do pretérito, ele depende de uma circunstância, né? Para acontecer. Então, iria para a praia se fizesse sol. Eu recebi algumas atividades, corrigi algumas, né? Mas não tenho recebido de todo mundo. Aliás, estou fazendo uma lista, a Edilza vai sair ligando aí amanhã. Letra A. Qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá? Que forma verbal ela utilizou? Então, a repórter da TV, né, que afirmou que algo certamente acontecerá. E a forma verbal que ela usou foi o choverá. Letra B. Qual dessas personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? Qual forma verbal usada por ela indica essa ideia? Então, olha só, a menina que está assistindo a TV, a forma verbal que ela utilizou foi o iria, tá? Bom, aqui eu também já tinha explicado ontem, falei a diferença, também acabei de falar. Quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá, futuro do presente. E quando o verbo indica algo que só aconteceria em um tempo futuro com uma condição, né? Futuro do pretérito. Aqui definições, a tabelinha que eu falei para vocês consultarem. E vamos seguir. Atividades. Então, olha só, nessa atividade você tinha a frase no tempo presente, tinha que colocar no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, os livros chegarão embalados. Os livros chegariam embalados se. Então, vocês têm que completar com alguma circunstância aqui. Se o caminhão tivesse caído, se o caminhão tivesse sido roubado, o livro chegaria embalado se. Enfim, vocês teriam que usar aqui a criatividade de vocês para completar, mas tem que ter esse se aqui e a circunstância. Letra B. Eu e meus amigos brincamos toda semana. Eu e meus amigos brincaremos toda semana, futuro do presente. Eu e os meus amigos brincaríamos toda semana se pudéssemos. Olha só. Se tivéssemos tempo, se não fosse a pandemia. Olha só, quantas maneiras de completar essa frase aí. 6. Observe a capa do livro abaixo. 1001 invenções que mudaram o mundo. Então, qual é a forma verbal presente no título desse livro? Mudaram, está no pretérito perfeito. Reescreva o título desse livro alterando a forma verbal para o futuro do presente. Então, 1001 invenções que mudarão o mundo. Então, mudaram passado, mudarão futuro. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente? Então, no pretérito perfeito, a terminação é rão. E no futuro do presente, ele termina em rão. Era essa a diferença. E quais invenções você considera as mais importantes? Vocês não me responderam. Ai, 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 quinto ano. Olha só, temos mais atividades aqui.
Atividade 3. Observe a capa do livro, de livro ao lado. Letra A. Qual é a locução verbal no título desse livro? Então, aqui, ó, vou crescer assim mesmo. A locução verbal, vou crescer. Juntos, os verbos desse título dão a ideia de futuro. E por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Crescerei. E o vamos brincar, que era aquele encartezinho. Vocês jogaram os dados aí. Também recebi pouquíssimos, corrigi inclusive. E espero que vocês tenham aprendido, jogado, e podem continuar jogando, né? Façam numa folha para treinar mesmo essa diferença aí das conjugações verbais. Melhor do que ficar copiando, sabe? Conjugação, as professoras antigas costumavam fazer isso. Para você decorar. Não quero que vocês decorem nada, quero que vocês aprendam, tá? Então a gente aprende brincando. Então, bora brincar de novo, jogar até entender. E se quiserem mandar as frases para eu ver, mandem que eu vejo e corrijo para vocês também, tá? Um beijo. Agora deixa eu voltar lá no. Até a próxima aula. Tchau, tchau.